e aí a gente abre para vocês três comentarem. Eu acho que é melhor uma vez respondemos, porque senão o pessoal acho que acaba perdendo um pouquinho. Tá bem, pode ser? A decisão do Amazonas, assim como de algumas cidades do Brasil, ela se deu basicamente pelo preço. Então, a intenção do governo do Amazonas era de prevenir câncer, não doença HPV inclusive. Era prevenir câncer de colo de útero, porque o norte e o nordeste são as regiões que a gente tem a maior incidência dessa doença. Então, por questão financeira, orçamentária, em relação ao custo das vacinas, é que o Amazonas ele optou em fazer a vacina bivalente. Agora, várias outras cidades do Brasil, que a gente mostrou ali, de 28, 21 cidades são vacina quadrivalente e 7 são da bivalente, essas outras cidades levaram em consideração outras doenças associadas ao HPV. Para vocês terem uma ideia, no sul, nós temos uma incidência de câncer de colo muito menor do que o norte e o nordeste, apesar de que, se vocês forem ver as estatísticas, é o contrário. Isso se dá porque nós notificamos mais do que o norte e o nordeste. Os cálculos de custo-efetividade, esses que foram comentados, se vale a pena vacinar ou não, eles se mostraram que vale muito a pena você vacinar pensando não em câncer, mas pensando em condiloma, por exemplo. Só para exemplificar, Santa Catarina, nós gastamos 3 vezes mais tratando condiloma do que tratando câncer. Florianópolis, nós gastamos 5 vezes mais tratando condiloma do que tratando câncer. Então, essas avaliações que foram feitas no Brasil para a escolha de uma ou de outra vacina, ela se baseou em alguns lugares financeiro, porque a vacina bivalente era muito mais barata do que a quadrivalente, e a intenção de prevenir o câncer. Outras cidades se valeram da perspectiva de você fazer uma prevenção maior da doença HPV, não só do câncer, e que era a custo-efetividade de você prevenir não só o câncer, mas também as doenças associadas às verrugas ou ao condiloma pulmonar. Okay? Então, uma decisão individual. Ressaltando que foram iniciativas prévias ao Ministério da Saúde. Então, quer dizer, a campanha de efeitos colaterais. Então, ainda nós vamos precisar fazer, sim, o uso do preservativo, pensando principalmente nas outras DSTs, e vamos ter que fazer a toxicologia oncoática para a Paula. É como foi comentado aqui, uma coisa não exclui a outra. A vacina não veio para substituir o Papa Nicolau. A vacina veio para melhorar, diminuir a chance das nossas mulheres terem câncer de colo de útero. Agora, eu pergunto para a Paula, qual é o percentual das mulheres brasileiras que fazem o exame de Papa Nicolau? Você disse assim, mas a gente tem um exame que é bom, barato, de graça, como você pode fazer? Dentro do Sistema Único de Saúde, a gente tem muitas heterogeneidades regionais, Eu tive a oportunidade de trabalhar no Rio de Janeiro, na Rocinha, em João Pessoa, no Paraíba, aqui em Florianópolis, em unidades de saúde com perfis bem distintos, assim. E eu percebo que, apesar do que a gente acredita, que os estudos, alguns, demonstram, as mulheres pobres, jovens, fazem o preventivo. Quem não faz o preventivo são as mulheres mais velhas, independente da classe social. É claro que quem desenvolve o câncer são as mulheres pobres, todo aquele quadro ali que o Ronaldo muito bem mostrou, porque são mulheres que têm uma imunossupressão por desnutrição crônica, por condições imunológicas, sim, questões de determinantes de saúde. Então, me parece, como médico de família e como alguém que trabalha no SUS, na atenção primária em saúde, que investir em conversa, em diálogo, em educação popular em saúde é mais custo-efetivo do que vacinar, a princípio. Mas essa é a minha opinião pessoal. Então, eu respondo para você. 16% das mulheres brasileiras fizeram a toxicologia oncoática em 2010. 16% pelo SUS. Aí você vai dizer assim, bom, mas o SUS maravilha, nós temos convênios particulares. Não vai mais de 16%. Vamos chutar 20%. Menos de 40% das mulheres do Brasil fazem preventivo. Não adianta você ir lá no site do INCA e ver que o Brasil tem uma cobertura de 60% a 75%. Isso não é verdade. Basta você pegar dados do IBGE, basta você pegar os dados do CISCOL. Então as mulheres brasileiras não fazem preventivo. Agora eu vou dizer para você, falta campanha e programa no Brasil? Não falta. Nós tivemos 9 programas e campanhas nos últimos
10 anos de prevenção do câncer de colo de útero. Nós diminuímos a mortalidade do câncer de colo nos últimos anos, não diminuímos em nada nos últimos 30 anos. Nos últimos 30 anos, a mortalidade por câncer de colo permanece a mesma. Mas vamos supor que todas as mulheres brasileiras, dos 25 aos 64 anos, resolvessem fazer preventivo. Não existe laboratório no Brasil para fazer leitura. Então, isso é ponto final. Nós precisamos melhorar a infraestrutura. Não existe. Se vocês lembram aquela campanha que teve do FHC, do Fernando Henrique Cardoso, da esposa dele, prevenção do câncer, nós temos lâminas no Nordeste que não foram lidas da época da campanha. Não sou eu que está falando. É a própria Secretaria Municipal do Recife que diz. Está lá. Não temos condições de fazer a leitura dessas lâminas no momento. Mas vamos supor que nós tenhamos uma reviravolta na sociedade brasileira e todas as mulheres façam preventivo. Aí eu peço para vocês, qual é o percentual? Não é o Fedrizi que está falando, isso é o dado que está no Ciscolo, que está na internet. Qual é o percentual de mulheres com lesão de autograu na citologia que fazem colposcopia? 20%. Isso não é o que estou falando. Isso está no boletim de detecção precoce do câncer, está no site do Ministério da Saúde. Ou seja, nós não temos a referência. Os médicos pegam o resultado, às vezes, do posto de saúde do exame alterado, vão mandar para quem? Daqui a 6 meses? Daqui a 1 ano. 20% das mulheres brasileiras que têm lesão de autograu na citologia conseguem fazer colposcopia de biópsia. Aí eu digo para vocês, essas mulheres que fizeram biópsia e têm NIC 2, NIC 3 que precisa tratar, quantos por cento das mulheres no Brasil que têm NIC 2, NIC 3 conseguem ir para um hospital, uma referência terciária, e fazer uma conização, uma retirada da lesão? 17%. Isso está no boletim de detecção precoce do câncer do Ministério da Saúde. Então, muito bonito se nós tivéssemos condições de que pudéssemos ter uma alta cobertura da colpostologia oncótica, que pudéssemos ter uma referência das mulheres que têm citologia alterada para colposcopia e biópsia, e pudéssemos ter referência dessas mulheres que têm diagnóstico histológico do NIC 2 e NIC 3 que precisa tratar, fizesse uma conização, uma retirada da lesão. Isso, por enquanto, no Brasil, não existe. Isso, por enquanto, no Brasil, é utopia. Então, por enquanto, Paula, no Brasil não dá. A própria OMS diz o seguinte, países que não têm um serviço, um programa adequado de rastreamento do câncer de colo com Papa Nicolau e referência para o tratamento, pensa em fazer a vacina. Papa Nicolau faz 20% dos diagnósticos de HPV. Papa Nicolau, ele erra em 20 a 30%. Ah, mas é por isso que tem que fazer um ano depois. A mesma mulher que faz no segundo ano Papa Nicolau, ela tem 6% de falso negativo. O exame está normal. Ah, mas se eu faço 3 anos seguidos, melhorou em muito. Mas ainda assim ela tem 1% de chance de ter uma doença e Papa Nicolau dar positivo. É um exame complementar. Depende de quem colhe, depende da conservação e depende de quem lê. Nos melhores serviços do mundo, o falso negativo é 20 a 30%. Congresso Sul-Brasileiro de Ginecologia 2012. Hospital de Excelência de Curitiba. Falso negativo do Papa Nicolau, 50%. 50% é qualquer um de vocês jogar uma moeda para cima e dizer, se ele é cardio, o exame está normal, se ele é coroa, o exame está alterado. Isso é falha do método. É um método bom, que funciona, precisa ser repetido e precisa ser feito em toda a população feminina. Mas ele tem os seus erros. Ele tem os seus problemas. Qual é o percentual de mulheres que têm câncer de colo de útero e têm um preventivo normal nos últimos 5 anos? 40%. Isso é no mundo inteiro, isso não é Brasil. Ah, que vergonha do Brasil. Não, isso é no mundo inteiro. Por quê? Porque eu tenho os falsos negativos. O câncer de colo ele pode ter 10, 15 anos de evolução, como foi mostrado aqui. Essa é a história natural do câncer de colo de útero. Então eu tenho 10, 15 anos para fazer o diagnóstico da lesão pré-cancerosa, tratar e prevenir o câncer. Tudo isso é verdade. Mas o câncer de colo de útero ele pode aparecer em 6 meses. Quem faz câncer diz assim, poxa doutor, como é que vocês estão preconizando fazer preventivo a partir dos 25 anos, se eu tenho uma paciente no meu serviço de 22 anos com câncer invasor que foi para radioterapia, que não deu nem para operar? E é a exceção.
mas essa exceção existe. Câncer de colo de útero do Brasil não é a minoria. Câncer de colo de útero no Brasil representa 20 mil casos por ano. Representa 8 mil mortes por ano. É uma doença completamente perdida. O governo, algum tempo atrás, fez aquela campanha brutal contra H1N1 que matou 4 mil no ano. No Brasil, morre o dobro todo ano. E não se fazia nada para o HIV. Finalmente, alguma coisa foi feita. Se nós tivermos tempo, eu tenho algumas considerações depois para fazer. Bom, primeiro colocar que concordo com a questão que o Federico colocou. Realmente eu acho complicado em termos de ensaio clínico você esperar o câncer se desenvolver, né? Você não vai ficar ali esperando para ver o que vai acontecer. Então, assim, quando a gente traz que não tem, os estudos trazem até carcinoma in situ, ali, o que eles avaliam, não tem estatística, também isso pode refletir um pouco realmente essa questão, né, de que você acaba tratando, né? Talvez o desfecho maior não seja a ocorrência de câncer, seja a mortalidade por câncer, que a gente realmente vai levar mais tempo para saber se realmente isso vai ser reduzido ou não, se a gente ainda não tem essa resposta, de fato, né? Não passei tanto trabalhozinho porque aqueles dados, a maioria estavam nos estudos, só pegar lá, eu calculei em 2 aqui, não foi uma coisa tão complicada. Assim, não acho que a questão da análise por protocolo não é talvez o que aproxime mais a medida da vacina no sentido de um cenário ideal, né? Porque você está considerando que a pessoa fez todas as doses, que a pessoa está lá fazendo o seu rastreamento adequadamente, também porque no estudo tem isso tudo, né? Não é só vacinar, no estudo, até por causa disso que o Federico colocou, em que você tem que, do ponto de vista ético, se você tiver um NIC3, você vai acabar tratando esse NIC3, você tem que estar monitorando esses pacientes para ver se elas vão desenvolver lesão, porque faz parte da necessidade de medir a eficácia na vacina, né? E faz parte da questão ética do próprio estudo, como ele muito bem colocou. Então, a gente dentro do estudo, quando a gente faz análise do protocolo, por mais que eu meça essa questão do real impacto que a vacina feita da forma habitual ela vai trazer, quando eu quis trazer a intenção para tratar, na verdade, a intenção de tratar, na verdade, que é o tempo correto, é porque, assim, embora ele diga, não reduziu a eficácia e tal, isso não é correto, mas talvez é o que reflete isso na prática. Dentro do estudo clínico, a intenção de tratar me dá um resultado que é quase metade da eficácia, como que isso vai ser na prática, onde a gente não está num cenário de ensaio clínico, onde a gente tem todo esse problema de acesso ao Palmar Nicolau, essa questão das pessoas não fazerem, né, dentro do que é o preconizado, de numa alteração de Papa Nicolau não tem acesso para o tratamento do NIC2, do NIC3, assim, a gente está dentro do mundo real, o Federico acabou muito bem de apontar todos os problemas que a gente tem com relação à questão da estratégia de rastreio no país, que precisa ser melhorada, né? Fica essa questão também, se investisse o dinheiro da vacina em tentar melhorar o rastreio, será que isso iria repercutir alguma melhora? A gente não tem essa resposta também, né? Então não tem isso, né? Mas é isso que eu quero dizer, assim, na prática a gente está contando para obter uma eficácia de 100% que as mulheres vão tomar, porque assim, tem esse problema, assim, a gente está medindo a eficácia ali de um esquema feito com 0, 2 e 6 meses de dose. Nós estamos adotando por questões que a Sônia já explicitou aí, um outro esquema, né, por uma questão de custo, porque envolve essa questão de você já ter uma dose adicional para fazer no ano seguinte e tudo mais, um esquema diferenciado, né, e que está baseado em homogeneicidade e não em medida de eficácia. A decisão foi feita, é uma decisão política que precisa ser feita, você tem que botar na mesa a questão do dinheiro que você tem para investir numa nova tecnologia, mas de fato a gente não sabe como que vai ser a adesão. Historicamente no Brasil a gente tende a ter uma adesão boa às vacinas, de modo geral, mas isso tudo é muito novo, a campanha está iniciando agora, então como que isso vai ser lá na frente, a gente não sabe ainda. E o que a gente tem dos estudos é o que a gente pode ver pela intenção de tratar, que é uma estimativa de onde a gente talvez vai estar daqui a alguns anos. Porque a gente está contando com a falta de adesão, né? Quando você coloca o exemplo da pneumonia, é claro que eu não espero que alguém melhore com 2, 3 dias de antibiótico, só que nem todo paciente que eu prescreva 7, 10 dias de antibiótico, qualquer infecção que seja, eu tenho a garantia de que ele vai seguir o tratamento adequadamente, que ele vai tomar o medicamento no intervalo correto. Isso vale para qualquer intervenção em saúde. Então, quando eu trago a questão da intenção de tratar, é porque na prática, não necessariamente todo mundo vai ficar fazendo rastreamento dentro do intervalo recomendado, não vai fazer todas as doses da vacina, né? Não atrasado, né? Então, para vacinas que já estão aí há anos no calendário que não estão entrando agora. Na verdade, a gente chega talvez não ficar 100% se tudo correr muito bem, se a gente tiver um programa de rastreamento funcionando bem, se a gente tiver uma vacina, e para aqueles subtipos. Quando eu trago a questão de todos os subtipos ali,
não é entendendo que a vacina tem que proteger os outros, mas é como é que isso se comporta em termos de população geral. Eu ainda vou ter o câncer presente, em que magnitude, né? Se com a vacina eu protejo parte dos tipos de câncer, né? Parte dos cânceres que iriam se desenvolver, porque ele está protegendo uma parte desses vírus, quanto que eu reduzo nesse total de câncer, né? Estou trazendo isso, na verdade, porque é isso que, do ponto de vista de incorporação, deveria estar sendo avaliado, né? Esse custo com a vacina, ele compensa dentro de um cenário que pode não ser ideal, onde as pessoas não fazem todas as doses, talvez, onde as pessoas, de repente, não fazem o seu preventivo de forma adequada como deveriam, ou quando fazem, dá alteradas, não têm acesso para a continuidade de tratamento, né? Então, esses são problemas que estão postos a despeito da vacina, né? Acho que o Federico trouxe muito bem, por isso eu trouxe a questão da intenção de tratar, né? A gente está aqui trazendo os contrapontos, né? Eu acho que talvez a monovalente, de repente, a gente vem aqui, não tem a necessidade de sentar aqui numa mesa dependendo do futuro. A gente não pode dizer isso ainda, mas de repente você vai estar cobrindo todos os vírus, a intenção de tratar se aproxima mais da análise de protocolo e talvez a gente passe todo mundo a não, a vacina é boa, vamos lá. Não dá para dizer isso ainda, mas talvez o futuro seja esse. Então é uma vacina que de repente tem um potencial, mas que também vai sofrer da mesma forma como a gente tem problemas com o Papa Nicolau, com qualidade, com uma série de problemas de falso negativo, ela também vai sofrer dessas várias questões que a gente tem em relação à cobertura vacinal, falta de adesão ao tratamento, qualquer que seja ele. Então, por isso, a intenção de tratar, ela vem a se aproximar disso. Quando eu uso, eu volto a repetir, quando eu uso todos os tipos de vírus, não é esperando que eu diminua câncer por tipo que a vacina não pode, isso mais vai acontecer, né? Talvez se cogite uma possibilidade de proteção cruzada, como eu falei na minha fala, tem algum estudo mostrando essa possibilidade, mas que também não tem uma conclusão muito clara nesse aspecto, né? Mas na prática é isso, se eu reduzo uma parcela dos tipos de câncer, eu ainda vou ter câncer pelos outros subtipos, né? Eu ainda vou ter câncer naquelas que não estão fazendo preventivo adequado, que não seguiram um esquema vacinal adequado, e como é que isso se dá no meu dia a dia, justifica eu fazer a vacina por isso. Essa foi a grande questão que eu quis trazer, se não ficou claro, é no sentido de esclarecer. Respondendo um pouco a Paula, né, se no aconselhamento individual com o médico de família, com o paciente meu, o que acrescentaria a vacina? No atual momento, eu tenderia a colocar a avaliação crítica da vacina para o paciente e colocaria aqui, dado a falta de estudos robustos ainda, baseados em evidências, não acrescenta. Visto que essa mulher eu estou atendendo num contexto onde eu tenho uma atenção primária funcionante, que é pelo menos onde eu trabalho, que ela tem acesso, ela tem marca por e-mail, por telefone, ao médico de família, que acompanha anos da sua vida e faz um atendimento personalizado, que é o que eu acredito que deva ser para o futuro nesse país, nesse contexto eu acrescentaria que não. Em contextos onde, como acontece no Brasil, e não só no Brasil, a própria Espanha, né, menos de 30%, só 30% das mulheres aproximadamente fazem o Papa Nicolau de forma adequada, eu diria que ainda há falta de evidências sobre se só a vacina sozinha vai dar conta de ser custo efetivo. Então, é isso que eu colocaria no aconselhamento individual. A gente tem que aprimorar cada vez mais o atendimento personalizado daquela mulher que chega ali com as suas dúvidas, com as suas questões e um acesso avançado em atenção primária. Não dá para a gente viver de campanha, não dá para viver com essa, mutirão do câncer. Isso não funciona com política de saúde pública. A gente tem que dar acesso de qualidade, com um generalista na ponta, que é como funciona em todos os países onde os sistemas de saúde são robustos, tem boas evidências, tem qualidade na atenção, tem satisfação do paciente. Então, se a gente deixar e começar a investir realmente nisso e na qualidade dos exames, então me chama a atenção qual a necessidade no país ainda da gente gastar 300 milhões nesse ano numa campanha de vacina que ainda, olha só, a gente tem uma série de questões, inclusive em relação aos estudos robustos que o Jardel colocou, que colocariam aí a validade da vacina. Então, esse é o questionamento. Então, eu acho que o fruto desse debate, eu acho que é muito isso. Não é um movimento anti-vacina, não é um movimento que é contra a tecnologia e o avanço da medicina, muito pelo contrário, gente, é um movimento em defesa do paciente, em defesa do primo nonocere, no meu entendimento. Prevenção quaternária, quando a gente fala, por exemplo, uma pessoa teve câncer antes dos 25 anos, num caso individual, eu não vou avançar o rastreamento para antes dos 25 anos, como não tem nenhuma evidência para isso, porque várias dessas mulheres que vão fazer antes dos 25 anos talvez sofram intervenções desnecessárias. Ninguém fala das intervenções desnecessárias causando problemas, né? Se fala muito do caso de câncer na menina de 25 anos, o câncer agressivo, que não ia ser, provavelmente não ia ter um desfecho melhor se ela tivesse feito a mamografia pelo tipo de câncer que se tem.
Então, não se fala de que quando a gente faz mamografia, mesmo no período adequado de rastreamento, 200 mulheres aproximadamente de cada 2.000 vão ter uma parte da mama retirada para poder, ou parte da mama, desculpa, uma biópsia ou um novo ultrassom, e 20 vão ter parte da mama retirada sem necessidade. Esses casos não entram, mas o caso que serve à mídia, que serve à indústria farmacêutica, que é o caso da mulher de 25 anos, que serve, inclusive, ao Congresso Nacional para tentar pressionar, aprovar uma lei para que a mulher faça, antes dos 50 anos, a mamografia para todos, não é colocado. Então, eu acho que essa é a discussão que a gente está colocando, a necessidade de se ampliar a segurança da medicina como uma ciência que também traz danos nas suas tecnologias. E me chama muita atenção o lobby forte na indústria farmacêutica. E mesmo aqui, né, todas as revistas são patrocinadas pela Merck. Então isso me chama atenção. Há um lobby muito forte e pesado. Eu não estou a qualidade dos exames é precária. Então a gente gastar 300 milhões, isso me chama muita atenção, sendo que vários relatórios vieram aí anteriores se opondo a isso. Então, não sei, eu acho que essa seria a minha opinião e eu acho que está aberto aí mais uma vez o debate e eu acho que o grande ganho é esse, né? A gente poder olhar de forma crítica para os estudos e começar cada vez mais, principalmente vocês que são estudantes de medicina, a analisar cientificamente, criteriosamente os estudos, inclusive os graus de conflito de interesse que existem, né? Obrigado.